que está acontecendo hoje que os motoqueiros não estão passando para frente da igreja, né? Está uma benção hoje. Glória a Deus. Deve ser os anjos aí trabalhando por nós, né? Não vou nem falar muito. Mateus 10, 37, quem achou, diga amém. Vamos ler com atenção, irmão. Diz assim o texto sagrado: quem ama o pai, ou quem? Ou a mãe, mais do que a mim, não é o quê? Digno de mim. Isso é forte. Não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Vou ler uma vez mais. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Claro, e é evidente que o contexto geral aqui do ensino é a respeito de honra. Não é só a respeito do amor, é também, mas é o conceito de honra que Jesus está falando. Ele não está dizendo que é proibido ou insinuando que é errado amar os pais ou os filhos, mas ele parte de um princípio muito interessante, irmãos, porque ele pega o que normalmente as pessoas mais amam, tem suas, dificuldades, tem as suas nuances, tem o estilo de cada família, tem as condições de cada família, mas de um modo geral, é muito comum que as pessoas amem seus pais, e aqueles que são pais amem seus filhos. É como se Jesus, ele citasse aquilo que nós temos por tendência a amar mais. Amém? Por que ele não citou marido ou esposa? É evidente que se ama também marido e esposa, mas existem ex-maridos? Estou perguntando. Sim ou não? Sim? Existem ex-esposas? Existem ex-pais? Ex-mães? Ex-filhos? Não, ele está falando de um vínculo perpétuo. Você consegue entender? Não é de um vínculo que você faz ao longo da vida, mas de um vínculo perpétuo. Os filhos, quando nascem, já nascem com vínculo. Ah, pastor, meu pai ou minha mãe me desprezou, me abandonou, não foi presente. Tudo bem, isso é um contexto, mas é inegável que para sempre vai ser seu pai e sua mãe, mesmo que você deles não goste, mesmo que você nem tenha contatos, mas é inegável, eles vão ser sempre seus pais e vocês sempre seus filhos. Entendeu? Sim ou não? Filho deles, no caso. Está compreendido isso? Então Jesus pega as coisas que nós mais amamos e compara com amor a Ele e diz: se você coloca eles acima de mim, você não é digno de ter aliança comigo. Olha para o teu irmão e fala: é forte. É forte. Cadê as mães? Levanta a mão aí, as mães. Mamães, agora medita sobre isso. O tanto que você ama seus filhos, ou seu filho ou sua filha, e o tanto que você ama Jesus. Em que grau está na balança cada um deles? Levanta a mão os filhos. Mesma coisa. Que grau estão seus pais, ou pelo menos aquele entre os que você ama mais? Alguns amam mais o pai, outros amam mais a mãe, outros tentam amar igualmente, mas em suma, em que grau estão eles na balança do amor e da honra? Você está me entendendo, sim ou não? Ele já começa daí dizendo: olha, se você coloca qualquer outra pessoa, mesmo as que você mais ama, acima de mim, você não é digno de salvação. Isso é pesado, irmãos, porque ele está estabelecendo aqui a ordem natural. Ele está estabelecendo ou reestabelecendo a forma correta do vínculo do amor, da aliança. E olha que ele nem colocou noivo, nem colocou namorado, nem conta na lista, brincando aqui com os irmãos aqui na igreja, nem entra na fila do pão. Coloca as pessoas que as pessoas normalmente mais amam, os seres que nós mais amamos. Está claro isso? Sim ou não?
Eu tenho aqui alguns tópicos, irmãos, pelo menos 4 ou 5 que eu vou tentar citar aqui nessa manhã, e é importante que você aprenda. Eu sei que essa mensagem e essa expressão vai chocar alguns, porque algumas pessoas vão dizer: como é que é? Eu tenho que amar mais a Deus do que a meu pai? Sim. Eu tenho que amar mais a minha mãe do que a meu pai? Sim. Mais meus filhos do que minha mãe do que meu pai? Eu errei aqui, não foi? É porque normalmente as pessoas amam mais a mãe mesmo, é uma tendência, mas está errado aqui a expressão, tá? Fui pego aqui no ato falho. Mais minha mãe do que a Deus? Olha a briga. Sim. Mais o pai do que a Deus? Sim. Mais os filhos do que a Deus? Sim, é o que diz a Bíblia Sagrada. Está corrigido isso, né, irmãos? Jesus não está mandando amar mais a mãe do que o pai ou vice-versa, mas eles, comparados a Deus, eles precisam estar em uma situação de rendição em relação ao amor. Na hierarquia eles devem estar abaixo. Não é proibido que os ame, pelo contrário, é mandamento que os ame, que os honre, mas nunca acima de Deus. Tudo bem? Ele estava corrigindo uma falha na cultura daquele povo, que eu acredito que é uma falha que existe até hoje nas pessoas também. Então eu queria explicar essa questão do amor e da honra, já que está posta, né, a premissa. Vamos tentar aprofundar esse entendimento para que você saia daqui com menos dúvida. Não garanto que não saia com dúvida nenhuma, mas pelo menos com menos dúvida possível. Vamos lá então, queridos, em João capítulo 3, Evangelho, tá? Capítulo 3, verso 16, é o texto principal da Bíblia, é o texto áureo da Bíblia, né? O principal, quando alguém te perguntar qual é o texto principal da Bíblia, é esse aí, é o áureo, né? É o que tem o maior valor, né? Diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, repete isso, Ele deu, de novo, Ele deu, Ele emprestou, Ele penhorou. O que Ele fez? Ele deu o seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos adentrar aqui, aprofundar um pouquinho o entendimento nesse texto. O texto começa dizendo que Deus amou o mundo. Mundo aqui, ele está falando, não é do planeta Terra, do globo terrestre, mas ele está falando de todo tipo de pessoas, raça, tribo, nações, independentemente de origem, independentemente de cultura. Deus ama a todos eles, mesmo aqueles que não amam a Deus, mesmo aqueles que rejeitam a Deus, mesmo aqueles que desprezam a Deus. Deus continua amando todo povo, tribo, língua, nação, raça. Amém? Deus ama todos eles, não tenha dúvida disso. E nem comece a elencar, fazer lista: pastor, Deus ama o estuprador, Deus ama o assassino, Deus ama aquele que rouba, aquele que mata. Irmão, Deus ama a todos, a todos. Todos eles são amados por Deus, diga amém. E diz aqui então: Ele amou o mundo, toda a gente. De quê? De tal maneira. Anote isso. De tal maneira indica de um modo único. O evangelista não conseguiu achar uma palavra, uma expressão, um verbete. Ele não conseguiu achar uma forma de explicar isso. De tão único que era, de tão extraordinário que era, o máximo que João conseguiu dizer foi: de tal maneira. Ele não conseguiu detalhar isso. É tão profundo, é tão grande, é tão maravilhoso, é tão intenso, que a única maneira expressa foi: de tal maneira. Amém? Chegaram eles, né? Esse é campeão, né? De barulho, misericórdia. De tal maneira
de uma maneira única. Pode notar isso, maneira única, modo único, que fez o quê? Que deu o seu Filho unigênito, único também. Então olha isso, um amor único, que dá um Filho único. Por quem? Por todo. Mas quem são esses? Todo aquele, né? É todo tipo de pessoa, boa ou não, todo tipo, todo aquele, independente do que tenha feito, independente de quão longe tenha estado de Deus, independente da gravidade das suas ações, todo aquele, inclui a mim, inclui a vocês, todo aquele que o quê? Que nele crê. Nele crê. É um tipo único de aliança. Não tem como você alcançar a salvação de qualquer outra maneira. As suas ações, suas atitudes, e falo agora das boas atitudes, das atitudes corretas, das atitudes, sabe, de uma pessoa justa, de hombridade, de respeito. Todas as suas boas ações não são suficientes para você entrar no reino de Deus. Irmãos, eu preciso que isso fique claro. Por mais justa que seja você, como pessoa, uma pessoa justa, uma pessoa equilibrada, uma pessoa do bem, porque alguns têm dificuldade de entender isso. Alguns chegam a pensar e dizem, mas eu não sou tão ruim, tem gente pior do que eu. Poxa, eu tento acertar, eu tento fazer o melhor possível como ser humano, e tentam mesmo. Tem pessoas que tentam acertar mesmo, se esforçam por isso. Mas mesmo todo esforço que a pessoa seja capaz na vida, e todo o bem que ela possa fazer, isso não garante para ela salvação. Para ter salvação, é preciso nele crer. E quando eu falo sobre isso, estou falando de doutrina, e falando de doutrina, eu não posso falar apenas de um texto. Eu tenho que falar do contexto. E o contexto de crença não é só acreditar que Deus existe, mas é obedecê-lo. Isso não pode ser nunca esquecido. Acreditar que Deus existe, disse Tiago, é bom, mas é insuficiente. O apóstolo Tiago diz, os demônios também creem. Então não adianta, eles não serão salvos. E quem acredita em Deus sem obedecê-lo também não será salvo. Acreditar em Deus é importante demais. Demais. Acreditar que Deus existe. Mas acreditar que Deus existe não é o mesmo que crer nele. Acreditar que ele existe é constatar um fato. Ele existe, ponto. Crer nele significa ter uma aliança com ele, porque a Bíblia diz, crer como diz as Escrituras. Não é como você pensa, ou como alguém disse, é como diz a Escritura. E a Escritura garante que aprender e não praticar não adianta nada. Jesus ensinou dizendo, se você é ouvinte e não praticante, é comparado a alguém que edifica uma casa sobre areia, e quando vem a força das águas e do vento, aquela casa cai, e disse Jesus, grande é a sua ruína. Exatamente confirmando o que eu estou dizendo para você. Eu preciso crer nele, mas é crer nele como diz a Bíblia, e a Bíblia diz, é preciso obedecê-lo. Amém? Está claro isso, irmãos? E diz mais, fazendo assim, né? Crê nele, não pereça. Ou seja, todo tipo de sofrimento, todo tipo de dor, ele quer te livrar. Ele não quer que você pereça. Essa é uma das razões pelas quais os pregadores têm dito, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, porque o pecado traz dores. O pecado sempre traz, né, a morte, o perecer. Perecer significa ser destruído.
Perecer significa ser aniquilado. E é disso que Deus quer te salvar. Eu tenho pregado aqui, irmãos, inúmeras vezes, em estudos, em mensagens, explicando para o povo amados de Deus. Tudo que você faz é uma semente que você planta. E tudo que você planta, você colhe. Tudo. As pessoas me ouvem pregar isso repetidas vezes, mas parece que aquilo é roubado do seu coração. Lembra da parábola do semeador? Parece que aquela semente é roubada, que a pessoa ela sabe que é verdade, mas não consegue colocar em prática na vida. Tudo que você faz, tudo, absolutamente tudo, é uma semente. E quando você planta, você um dia vai colher. Você sabia que a salvação que o Senhor nos oferece, ela engloba, pela graça, pelo favor não merecido, uma vida abundante? Você já deve ter ouvido falar nisso. Tereis vida e vida com abundância. Mas você sabia que a Escritura mostra que nós não estamos isentos de colher o que plantamos? Deus vai te abençoar. Diga para o seu irmão: Deus vai te abençoar. Se você crer, se você obedecer, Deus vai te abençoar. Mas o que você planta, você colhe, porque a lei de Deus é inquebrável. Ninguém sabe, ninguém viu, mais cedo ou mais tarde você vai colher. Ninguém escapa disso, ninguém. Ele te promete te salvar, e você vai ser salvo. Se você permanecer fiel, você vai ser salvo. Amém? Vai ser salvo. Mas o que você plantou, você vai colher. E é aqui. Você está me entendendo, sim ou não? Vixe, pastor, aí alguém desanima logo. Eu plantei tanta coisa ruim. Misericórdia, vou colher tudo, vai. Seja inteligente, comece a plantar coisas boas, para logo, logo o quê? Colher coisas boas. Tá? Olha aí para o seu irmão aí, é forte agora. Olha para o seu irmão, permaneça olhando. Deus viu, Deus sabe. Deus viu, Deus sabe. Não importa onde você esconda, não importa o quão profundo você esconda esses segredos, Deus viu, Deus sabe, e você colhe. Por essa razão é que esse amor é fantástico, é fenomenal. Eu não queria usar a palavra incrível, porque ela significa não crível, né? Não fácil de acreditar. Mas você entende, quando eu falo incrível, eu estou falando de algo enorme, algo muito profundo. Esse amor é algo tremendo, porque esse era o nosso destino: colher, colher e colher frutos do pecado. Mas então ele vem e ele fala: não, chega, eu não quero que eles morram, eu não quero que eles pereçam. Então esse meu amor me impulsiona a dar o que de melhor eu tenho. O meu filho único, o mais precioso que eu tenho, eu vou dar, porque eu os amo. E a pergunta que vem a seguir: como que você tem provado o seu amor para com Deus? Como você prova o seu amor para com Deus? O seu amor para com Deus? O seu melhor com quem fica? O melhor do seu tempo, o melhor dos seus anos, o melhor das suas ideias, para onde vai? Por favor, eu não estou insinuando de forma nenhuma. Quem é membro da igreja sabe que aqui nós não temos essa coisa de dizer que só é abençoado quem dá tudo que tem. Não é disso que eu estou falando, não. Nem creio assim. Creio em sacrifício, eu creio. Creio que quando você oferta o melhor para Deus, o Senhor se alegra, Deus vai te abençoar. Mas eu não acredito que é possível comprar ou trocar algo que eu tenho por algo que Deus tem. Não é uma troca. A aliança é direito. Não é uma troca, é direito. Amém? Você está me entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Então o melhor das suas ideias, o melhor dos seus anos, o melhor da sua paz, onde tem sido investido? Deus provou que nos ama, Ele não precisa provar mais. Ele não precisa provar mais nada. Mas agora é a nossa parte. E Jesus começa dizendo: por isso é que é inadmissível
que o seu amor pelos seus pais, o seu amor pelos seus filhos seja maior do que o seu amor para com Deus. É inadmissível que o seu amor pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu noivo, sua noiva, seu namorado, sua namorada seja maior do que o seu amor para com Deus. Mas eu preciso perguntar, será que as pessoas têm feito isso? Colocado Deus acima de tudo e qualquer coisa? Sim ou não? De novo, eu vou mexer muito com você até o final do culto, se prepare. Não mandei você vir, veio, agora aguenta aí. Fica firme, não vai embora não. Olha para o seu irmão, pergunta aí, e aí, teu amor? Acima, abaixo do que o de Deus, como é que tá? Como é que tá? Claro que o amor de Deus é sempre maior do que o nosso, mas eu falo no sentido de esforço da nossa parte. Você está entendendo, sim ou não, irmãos? Sim ou não? Vamos ver aqui o amor como mandamento. Em Mateus capítulo 22, do verso 36 ao 40, Jesus nos apresenta o amor como mandamento. Diz assim o texto: alguém chegou para ele, um doutor da lei, alguém importante, e disse: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Grande mandamento da lei, quer dizer, qual é a coisa principal que eu tenho que obedecer? A coisa mais importante. Qual foi a resposta de Jesus? Sem titubear, sem duas conversas, reto, direto, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus, olha isso, de todo o teu coração. Vocês acharam, irmãos? E de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento ou entendimento. Veja que Jesus coloca aqui coração, alma e mente. Ele está dizendo, nas três esferas do seu ser, as três partes do seu ser precisam totalmente amar a Deus. Isso para mim é muito forte, irmãos. Ele está dizendo, na minha mente, nos meus pensamentos, no meu entendimento, Deus tem que estar acima. Nas minhas emoções, nos meus sentimentos, Deus tem que estar acima. Na minha alma, e a palavra alma aqui, ela indica o meu ser espiritual, não visível. Não visível. Ele está dizendo, no meu espírito, eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. No campo espiritual, no campo das emoções e no campo das ideias, Deus continua acima de tudo. Amém? Amém, irmãos? E eu preciso perguntar, você obedece esse mandamento? Jesus confirma, dizendo, este é o principal mandamento. E ele continua dizendo, este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo, semelhante, parecido, não é o mesmo, mas é parecido, ele está ligado, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos, não é um só, são dois, porque um é o principal, o outro é parecido. Destes dois mandamentos, disse Jesus, dependem toda a lei e os profetas. Isso é muito forte, irmãos. Ele está dizendo, a lei e os profetas hoje, ou seja, tudo que aconteceu até a chegada da graça, ainda estava dependendo do amor a Deus sobre tudo, do amor ao próximo como a mim mesmo. Quando eu consigo fazer isso, a lei e os profetas estão cumpridos. E Jesus cumpriu isso à risca. Colocou Deus acima de tudo, acima da sua própria vida. Amou o próximo de uma maneira intensa, chegando a capaz de morrer por eles, por nós. Ele cumpriu a lei e os profetas, e agora era o vencedor. Amém? Diga graças a Deus. Eu preciso perguntar mais uma vez, você tem levado esse mandamento a sério? Você tem cumprido esse mandamento? Deus acima de tudo e qualquer coisa? Ou você se colocou acima de tudo e qualquer coisa?
Primeiro é você, suas vontades, seus desejos, suas birras, seus projetos. Se sobrar tempo, eu boto Deus aí, que é porque está vagando mesmo, tem um buraco aqui, tem um espaço, vou botar Deus aqui nesse negócio. Muitos fazem isso, irmãos, muitos fazem. Por favor, ser cristão não é sinônimo de ter uma vida vadia, uma vida à toa. Me perdoe essa expressão vadia, para você tem conotação pejorativa. Eu falo vadio no sentido etimológico, né? Sem ocupação, entende isso? Uma vida sem ocupação, melhor dizendo, né? Uma vida sem ocupação, ou seja, a pessoa que não tem propósitos, está à toa, né? Vagando ou vagabundando. Você está compreendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Ser cristão não é isso. Ser cristão é ser um bom cidadão por obrigação, porque recebemos ordem da Bíblia para sermos o melhor cidadão possível. Você tem ideia? A nós é vedado falar mal das autoridades. Olha isso. Cristão de verdade se abstém de falar mal de autoridades. Ele pode não concordar, ele pode até discordar, mas ele não xinga, ele não esculacha, porque é bíblico: não dirás mal do príncipe do teu povo. Uma obrigação que nós temos. Jesus confirmou dizendo: dê a César, ou seja, ao governo, dê a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Ele separa. Ele não diz assim: olha, se volte só para Deus e apenas seja uma pessoa esperando o reino de Deus. Não, ele diz: seja um bom cidadão. Crente de verdade não faz gato na água. Diga: eita. Diga aí, irmão. Crente de verdade não faz gato na energia. Não vive dando calote no povo. Você está entendendo? Temos obrigação de sermos cidadãos de honra. É obrigação nossa. A Bíblia confirma isso no Novo Testamento. Mas eu não posso jamais me esquecer de que sou um cidadão do reino de Deus. E Ele é meu rei, e como meu rei está acima de mim, de tudo que sou, de tudo que tenho, o meu Deus está acima. Claro que isso é compreensível através do Espírito Santo. Claro que quem ouvirá isso de maneira crua, espiritualmente falando, não vai entender. Mas para nós isso é a vivência. Para nós essa é a escolha. Nós escolhemos isso e temos prazer nisso. Amém, amados? Falei do mandamento do amor, o amor como mandamento. Quero falar a você com amor como dívida. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Na carta de João, não é mais o Evangelho, é carta, lá perto de Apocalipse. 1 João capítulo 4. Primeira carta de João capítulo 4, verso 11. A Bíblia Sagrada diz assim: irmãos amados, se Deus assim nos amou, assim como? De tal maneira. Se Deus assim nos amou, capaz de dar o seu Filho para morrer por nós, capaz de sacrifício, um sacrifício imenso, um sacrifício tremendo por amor a nós, também nós devemos amar uns aos outros. Na minha versão aqui fala devemos, temos essa obrigação, amém? Esse dever, que eu aqui vou chamar de dívida. Um dever, uma obrigação, mas para mim é uma dívida. E não é a dívida com o próximo, é uma dívida com Deus. Amém? Já que eu não consigo amar tanto quanto Deus, já que eu não consigo me igualar a Deus para fazer tanto quanto Ele, no mínimo eu tinha que fazer o máximo que eu posso. O mínimo é fazer o máximo que eu posso para amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Amém, irmãos? Tá claro? Em Efésios capítulo 5, verso 33,
Nós vamos ver o amor como escolha, mandamento e dívida. Amor como escolha, mandamento e dívida. Diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, a sua própria esposa, como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Engraçado que a Bíblia não manda a mulher amar o marido. Não é para ficar alegre não, viu, irmãs? É só um reconhecimento prévio. Ela sabe que vocês já amam. Já é da natureza feminina os sentimentos, o amor. Então não precisa mandar o que você já faz. Precisa mandar para quem não faz. Aí pega para nós, irmãos. Porque manda amar, não tem escolha. Se tiver um homem perto de você, não importa se ele é solteiro ou casado, mas se tiver um homem perto de você, diga aí, tem, né? Diga aí para ele, não tem escolha, velho. Você não tem escolha. Diga aí, não tô com vergonha, o quê? Tô com medo de quê? Diga para esse caboclo aí, você não tem escolha, não. Tá? Casou, tem que amar. Mas pastor, a mulher cri-cri, problema seu. Vai orar, vai clamar a Deus, vai jejuar, vai ler a Bíblia, vai fazer o que você quiser, mas você tem que amar. Está na Bíblia. Marido, ame a mulher. Olha aí. É por escolha, porque você que escolheu casar, ninguém te obrigou. Tá? É por mandamento, porque Deus mandou amar a todos. E é por dívida, porque se Deus te amou e você quer obedecer a palavra, você tem esse dever de cumprir a palavra de Deus. Diga graças a Deus, queridos. Amém? E eu queria falar um pouquinho para nós encerrarmos sobre a honra. Eu falei sobre o amor. Não sei se você notou, mas o único amor por escolha mesmo foi de Deus. Ele escolheu amar quem não merecia amor. Nós. O amor para nós é mandamento e é dívida. A não ser quando você casa, porque aí entra a sua escolha também. Amém? Você não escolheu amar seus pais, veio no pacote. Você não escolhe amar seus filhos, veio no pacote. Você não escolhe amar o próximo, é mandamento. A não ser quando você se relaciona, né, com alguém, aí é sua escolha. Se você casa com essa pessoa, aí entra um mandamento junto da escolha e a dívida também. Diga graças a Deus. Fala um pouquinho sobre a honra. Fala um pouquinho sobre a honra, tá? Só para a gente recapitular aqui, se não ficou claro para alguém, tá? Em relação a Deus, nunca eu acima de Deus. Repete. Nunca eu acima de Deus. Jesus nos ensinou dizendo: seja feita a tua vontade. Mas eu preciso dizer que nós estamos vivendo um tempo perigoso, onde é uma geração, nunca houve uma geração tão evangelística quanto a nossa. Nunca houve na face da terra uma geração evangelística como a nossa. Nós pregamos em rádio, TV, internet, podcast. Nós pregamos através de aplicativos. Nós pregamos através de literaturas e folhetos. Nós pregamos viva voz. Nunca houve uma geração como a nossa de anunciar o evangelho a toda criatura. Mas em contrapartida, nunca houve uma geração tão tendenciosa ao egocentrismo, a pensar em si acima de Deus. Eu já ensinei aqui e vou repetir até que um dia entre no coração de alguém. O que de mais errado as pessoas fazem quanto a isso? Essa coisa de dizer: seja feita a tua vontade, não é real para todo mundo não, irmãos. As pessoas criam seus planos, formulam seus projetos e chamam Deus para vir abençoar. Aqui eu recebo direto: pastor, abençoe aqui. O que é isso? Não, aqui é um projeto, aqui é um propósito. E eu pergunto: você consultou a Deus? Não, pastor, eu tenho certeza, eu senti.
Sentiu da onde, meu filho? Tem certeza que não é gases? Eu senti aquele negócio subindo e descendo. Será que é Deus mesmo? Será que não é sua vontade? Será que não é seu desejo? E alguns confundem porque dizem assim: não, pastor, mas eu orei a Deus e Deus não disse não. Ora, se eu ensino que é perigoso interpretar o silêncio do irmão, do próximo, você quer interpretar até o silêncio de Deus? É, pastor, porque quem cala, consente, olha. Vai nessa. Vai fazendo sem Deus confirmar, achando que porque Deus não disse nada, se Ele não disse não, é porque Ele disse sim, pastor. Vai fazendo para tu ver. Depois tu não quebra a cara e fica assim: mas como é que pode? Eu orei. Como é que pode? Eu clamei. Sim, queridos, essas coisas não se resolvem orando, clamando. Essas coisas se resolvem obedecendo. E é lindo porque obedecer a Deus, você pode obedecer com raiva. Diz aí, teu irmão, pode obedecer com raiva, é permitido, viu? Você pode fazer assim, ó, igual menino ruim. Pode ciscar à vontade, não tem problema nenhum. Deus nem se zanga com isso. Pode ciscar, mas contanto que obedeça. Amém? Amém, irmãos? Não tem problema não. Você pode botar cara feia, você pode botar bochecha do Kiko, pode fazer o que você quiser. Mas Deus não vai se mover da sua palavra. Deus não vai te atender fora da palavra, meu irmão, porque Deus não vai além da palavra. Eu já ensinei isso aqui, interessante que você aprendesse. Deus não tem compromisso com ninguém. Vou repetir isso até o dia que o Senhor me permitir. Deus não tem compromisso com ninguém. Deus não tem compromisso com ninguém. O compromisso de Deus é com a sua palavra. É sobre ela que Ele vela para fazê-la cumprir. Se você quer ter compromisso, você entra em aliança com a palavra, aí passa a valer na sua vida. Amém? Mas Deus continua tendo compromisso com a palavra. Enquanto você se mantém na palavra, isso chega até você fácil. Fácil. Como se você ligasse uma torneira. A grande. Como se ligasse uma torneira, meu filho. Tá? Flui. Porque você está na palavra. Deus não é obrigado a atender seus desejos. Diga para o seu irmão: Deus não é obrigado a atender seus desejos. Deus não é obrigado a atender suas vontades. Deus satisfaz o desejo do coração, diz a Bíblia, sim. Mas primeiro a pessoa se agrada dele. Ou seja, obedece. Tem prazer na sua lei, tem prazer em segui-lo. Então é fácil Ele conceder o desejo do seu coração, porque o desejo do seu coração está atrelado à palavra. Você não vai desejar nada fora da palavra. Você não vai querer desagradar a Deus, porque você se agrada dele. Você quer vê-lo, ele feliz com você. Você é feliz com ele, então você vai cumprir a palavra. Vai fazendo plano sem Deus para tu ver onde é que tu vai chegar. Vai achando que Deus vai, sabe, respaldar suas ações fora da palavra. Não vai. Não vai. Nunca foi. Jamais. Amém, queridos? Você está me entendendo, sim ou não? Então diga mais uma vez: nunca eu acima de Deus. Nunca, nunca, jamais. Segundo ponto aqui da honra: nunca o próximo acima de Deus. Repete: nunca o próximo acima de Deus, seja quem for. Próximo, entenda, é qualquer outra pessoa não sendo você. Terceiros a gente chama. Terceiros. Nunca o próximo, nunca ninguém acima de Deus. Porque na hora que você colocar qualquer pessoa acima de Deus, essa pessoa para você é seu Deus. Você entende porque eu sou duro com os obreiros? Você entende porque mesmo que amando, eu não deixo que eles me vejam como ideal de vida? Porque eu não quero que se espelhem em mim achando que eu não tenho falhas, achando que eu não tenho erros, que não façam de mim um cabide para a sua salvação. Eu não sou. Eu não sou. Eu sou exatamente o que você está vendo. E muito mais. Mas nada do que sou, nada do que tenho pode te salvar. A salvação é somente através de Cristo Jesus. Ele é o único infalível. Ele é o único perfeito. Os outros
caminham para a perfeição, que particularmente eu creio, só será alcançada na transformação, quando o corruptível vai ser transformado em incorruptível. Eu creio, é pensamento meu, não estou nem brigando por teologia agora, né? Pode deixar, né, exegese de lado, pode deixar retórica de lado, né, tudo de lado, pode, todas as regras teológicas eu deixo de lado, porque eu acredito assim: perfeição só vamos ter quando tivermos um corpo santo, incorruptível, transformado e eterno. Até enquanto estiver aqui não tem jeito, irmão. Acerta 10 dias, erra 1. Acerta 5, erra no sexto. E lá se vai. O dia todinho santo, uma bênção. Daqui a pouco tem uma raiva, uma vontade de... Lá se vai, essa dá todinho embora. De uma vez só lá. Aí a gente senta assim, né? Lá se vai eu de novo para estaca zero. Misericórdia. Lá vai orar tudo de novo. Buscar Deus tudo de novo. Porque você sente. Você próprio sente essa sua limitação, essa sua fraqueza. Tá? E Paulo disse bem claramente, o apóstolo: Senhor, me ajuda. Deus, a minha graça te basta. Conclusão: sou aperfeiçoado nas minhas próprias fraquezas. Mas eu tenho que deixar Deus trabalhar. Eu não posso colocar ninguém acima de Deus. Ninguém. Nem mesmo meus filhos. E nem mesmo meus pais. Está claro isso, irmãos? Repete comigo aí. Sempre o meu. Estou falando de amor, tá? Amor. Sempre o meu como o de Deus. O meu amor tem que ter por meta chegar o mais próximo possível do amor de Deus. Essa é a minha meta de vida. Como é que é o amor de Deus, pastor? É aquele que a gente viu lá em cima, tá? De uma tal maneira que deu o seu mais precioso, para que aquele que crê, ou seja, aquele que vier, aquele que aceitar, não é qualquer um, não é de qualquer jeito, de qualquer maneira. Sim, há uma caminhada, sim, há uma exigência, mas essa pessoa que aceitar, que ela não pereça. A meta para que as pessoas não pereçam, a meta para que elas não sejam destruídas. Esse é o enfoque primordial do amor, irmãos. É o enfoque primordial do amor. Extinguir o sofrimento, extinguir a dor. Essa é a meta do amor. Amém? Diga graças a Deus. Infelizmente as pessoas buscam isso no dinheiro. Infelizmente. Mas que você possa entender. Então o meu, certo? Como o de Deus, é uma dívida. É uma dívida. Deus me amou sem que eu merecesse. Deus me amou sem que eu merecesse. E me disse assim: olha, agora só quero uma coisa de você, que você faça por eles o que eu fiz por você. É assim que funciona o evangelho. Não é você no seu canto, de braços cruzados, só recebendo, não. Você tinha que ter uma inquietação de fazer as pessoas entenderem o que você está aprendendo aqui agora. Amém? E por fim, para nós encerrarmos hoje, pelo menos agora pela manhã, sempre o próximo, repete, como a mim mesmo. Amar o próximo como a mim. Por que algumas pessoas estão sofrendo? Porque tentam amar o próximo acima do que amam a si próprio. E há uma quebra de lei nisso. Toda vez que você ama alguém acima do que você ama você próprio, você quebra a lei. Você prejudica a si próprio e a própria pessoa. Porque quando você ama alguém acima do que você ama você mesmo, você não coloca limites. Porque é o que a pessoa quer, o que ela deseja. Então eu tenho que agradá-la, eu tenho que satisfazê-la, eu tenho que obedecê-la, eu tenho que cumprir o que ela deseja. E muita gente está fazendo isso, achando que esse é o melhor a se fazer. Não é. Não é. Se você é obrigado a pagar um preço, então aquela pessoa também é obrigada a pagar o preço. Se você tem que servir a Jesus, e isso é duro,
Não diga para mim que é fácil, que eu não acredito. Se você disser para mim que é fácil você ver Jesus, eu disse, você então não aceitou. Você se tornou um religioso, ou apenas um religioso. Porque não há um crente que eu conheça que diga que é fácil ser crente. Não é. Não é. Nunca foi. É só você ler Jó dos primeiros. Os primeiros eram lançados a leões. Os primeiros eram arrancados de casa à força e levados para o julgamento. Os primeiros eram melados com azeite, com piche, e serviam de luz nos postes durante a madrugada. Nunca foi fácil ser crente, nunca foi, nunca vai ser. Porque diz a Bíblia que quando nós nos tornamos amigos de Deus, nos constituímos inimigos do mundo. Inimigos, eles nos odeiam. Não se engane, eles sorriem para nós, mas não gostam de nós. Eles nos odeiam. Chega em qualquer lugar desse aí e fala assim, olha, família é pai, mãe e filhos, homem, mulher e seus filhos. Você vai tomar uma vaia. Note que na minha fala eu não estou dizendo que família onde a mulher é pai e mãe deixou de ser família. Note que na minha fala eu não estou dizendo que um avô, uma avó que cria seus netos como se fossem seus filhos, ali não é família. Eu não estou dizendo que um tio que na ausência, por falecimento ou por falta de caráter de um homem, que deixa seus filhos e um tio vai lá e assume que aquilo não é família. Eu não estou negando que seja família. Só estou dizendo que o ideal de família é homem, mulher e sua prole. Você vai tomar uma vaia. Porque hoje o certo se tornou errado. E por isso eles nos odeiam. Porque nós estamos apenas replicando o que a palavra de Deus diz. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe. E o que mais? Se unirá a sua mulher, aliança, casamento. E serão dois, uma só carne. Estamos dizendo o que está na Bíblia. Eles nos odeiam por isso, não se engane. Não se engane. Mesmo assim, nós precisamos continuar falando do amor de Deus. Porque é preciso entender algo muito importante, irmãos. Muito, muito importante. Que é, pastor? É que nós não temos condições de convencer ninguém a crer em Deus. Não temos condições de convencer ninguém a acreditar em Deus e a seguir o que nós seguimos. Por favor, entenda isso. Não é obrigação nossa convencer ninguém a seguir o que nós seguimos. Olha para mim, olha para cá, por favor. Você está entendendo? Não é nossa obrigação convencer ninguém a seguir o que nós seguimos. Nós apenas pregamos. Nossa obrigação é pregar, é anunciar. A pessoa tem a escolha de acreditar ou não acreditar, mas quem convence, diz a Bíblia, não sou eu, diz a palavra de Deus que o responsável por esse convencimento é o Espírito Santo, e ele só convence se a pessoa estiver de coração aberto. Então, quando eu digo família, quando eu digo amor, quando eu digo casamento, quando eu digo fidelidade, quando eu digo cumprir a palavra, eu estou apregoando o que a Bíblia diz. Mas quem quiser que siga, quem quiser que obedeça, quem quiser que assimile, não vamos de maneira nenhuma escorraçar ninguém, não vamos de maneira nenhuma mandar ninguém embora, porque a pessoa fala assim, eu não acredito assim, pastor, eu não creio assim, mas é nossa obrigação pregar. E principalmente pregar sobre esse amor que você está aprendendo hoje. Deus acima de tudo, o próximo como e nunca acima, como a mim mesmo. Você sempre vai errar se colocar alguém acima de Deus. Você sempre vai errar se colocar alguém acima de você. Está me entendendo, sim ou não? Mas pastor, só tem uma coisa que eu não entendi. Se o mandamento é como a mim mesmo, como a mim mesmo, amo o próximo como eu amo a mim, não acima e nem abaixo, como a mim mesmo. Então como pode a Bíblia dizer que esse amor é aquele amor capaz de doar a sua vida? Porque se eu dou a minha vida a alguém, não significa dizer
que eu estou colocando essa pessoa acima de mim? Queridos, a Bíblia Sagrada diz: considerai os outros superiores a si próprio. Mas entenda, está falando de hierarquia. Hierarquia. Eu aqui sou servo da igreja. Muitas e muitas vezes você está dormindo, eu estou acordado. Tente preparar 3, 4 mensagens por semana. Tente. Com consistência. Não é só blá blá blá, com ensino, eu estou falando, com profundidade. Para você ver como isso é custoso. Como isso requer tempo. Isso é servidão. Às vezes eu queria estar na praia, Ares. Dar uma passeada, uma lagoa. Mas eu não tenho tempo. Eu vou ter que forçar um tempo uma hora dessa. Porque senão mentalmente fica desgastado. Ninguém suporta isso para sempre. Entende? A gente precisa ter um momento para arejar a mente. Eu vou fazer isso. Mas eu estou dizendo para você que essa posição aqui, biblicamente, ao invés de ser a maior, é das menores. Porque enquanto você só tem a obrigação de vir receber, olha que lindo. Você vem de manhã, o que o pastor vai pregar hoje? Aí recebe a palavra, oh maravilha, e vai para casa alimentado. Lembra? O teu trabalho é descansar em mim. Olha o seu trabalho. Então, em ordem, em hierarquia, ele diz: considere os outros superiores, ou seja, não seja orgulhoso, é o contexto. Não seja prepotente, é o contexto. Não usurpe a autoridade de Deus querendo maltratar os outros, é o contexto. Mas em relação ao amor, sim, nós damos a nossa vida para que eles sejam salvos, mas não como Cristo. Nunca como Cristo. Doar a vida, gastá-la, como os obreiros fazem aqui, aos sábados. Enquanto estou eu estudando a palavra para pregar no domingo, estão eles limpando a igreja. Isso é doar a vida. Eles poderiam também estar descansando, poderiam estar no cinema, poderiam estar passeando, poderiam estar na casa do amigo. Estão aqui cuidando da obra de Deus. É gastando a sua vida. Entende o que eu estou falando? E nesse ponto Deus enxerga a mesma coisa. Servos, funções diferentes, propósito é o mesmo. Servos. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então que você aprenda isso. Não sai daqui com o princípio de que estou ensinando a ser prepotente. Não sai daqui com o princípio de que estou ensinando que você não deva amar o próximo. Pelo contrário, nós devemos, temos essa dívida. Mas é como a nós mesmos e não acima. Quando você ama qualquer pessoa acima de você, você sofre. Você sofre. Quando você ama alguém acima de Deus, você perece. Vou repetir porque você não anotou. Quando você ama alguém acima de você, você sofre. Pode notar na sua vida, pode notar toda vez que isso aconteceu. Quando você valorizou mais alguém, colocou a pessoa com mais valia do que você mesmo, você sofre. Primeiro porque você vai chegar a uma conclusão. Você vai chegar a uma conclusão duríssima. Não vale a pena. Você vai chegar a essa conclusão. Isso vai doer em você. Porque você vai fazer o máximo. E o seu máximo parece que não vale nada para as pessoas. Não é que não vale. Não é que não vale. Não é que é à toa. Nunca é à toa. Jamais é à toa. É uma semente. Lembra do que eu falei no início? É uma semente. Vai para o seu futuro. Você vai colher aquilo. Mas você não quer saber do futuro. Você quer saber agora. Está sentindo mal agora, está sentindo pesado agora, mas que pode, não fiz nada de errado, e não tem reconhecimento, não fiz nada de errado, né? E a pessoa me trata como se eu tivesse feito a pior coisa possível. Não é, querido. Não é. Ou é porque você não está entendendo o princípio de Deus de correção para você, que às vezes Deus te coloca a prova, e para Deus te colocar a prova, você não precisa ter feito nada de errado. Olha o adendo aqui que o Espírito Santo está falando para você, viu? Isso aqui é extra para você. Não sabe porque você pensou no negócio aí, ele está falando aqui. Tá? Você não precisa fazer nada de errado para entrar na prova. Entrar na prova é para ser promovido, irmão. Entrar na prova é para ser promovido, para passar para um próximo nível. Não é porque você fez nada de errado, é exatamente porque você fez algo certo. Mas lá na frente você vai precisar dessa experiência de ter feito tudo certo.
e não ter tido reconhecimento. Aqui, se você voltar, vai ter problema, mas talvez não seja tanto. Lá em cima, se você desestabilizar, não é só você. Vou falar uma coisa que eu não deveria falar isso, mas o Senhor não é fácil, não. Não deveria, vamos falar. Hoje, escute isso, obreiros. Hoje, eu não posso desistir. Eu não posso desistir. Eu não posso chegar e dizer: estou cansado, estou fraco, estou com problema. Não posso. Porque não só afeta a minha vida. Se hoje você chegasse, tivesse uma plaquinha na porta. Irmãos, não tem nada a ver com o que eu coloquei no grupo ontem, não, tá? Ali foi o que eu recebi. Tivesse uma plaquinha ali dizendo assim: pastor desistiu, não tem mais igreja. Você ia para onde? Uns fazia nem diferença, ia caçar uma igreja aberta e assistir o culto. Outros não, ia ficar tremendamente abalados. Muito abalados. Você está entendendo? Lá no início, quando você desiste, é só você. Hoje, meu filho, tem um monte de coisa, um monte de gente que pode ser afetada. Você está me entendendo, sim ou não? Quando você é solteiro, normalmente suas ações só repercutem sobre sua vida. Quando você é pai, quando você é mãe, todas elas repercutem sobre outras vidas. Então isso é muito sério, é muito importante. Está claro, queridos? Em nome de Jesus, amém? Que você aprenda e viva, ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a você mesmo. Aplauda o Senhor Jesus. Oh, aleluia! Glória a Deus! Você que assistiu essa mensagem, querido, compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais. Eu estou te pedindo, envie para todos quantos você puder, em nome de Jesus. Também estou pedindo, se inscreva no nosso canal. Nós temos um propósito, irmãos, de fazer a palavra de Deus chegar a todo mundo. E eu creio que isso vai ser possível. Então se inscreva no nosso canal aí, curta os vídeos, acione o sininho das notificações para você ser avisado e seja bênção na vida de outros em nome de Jesus.